Bom, pessoal, vamos então falar aqui do primeiro capítulo do último bimestre, que é Operando Roteadores. O que a gente vai ver nesse capítulo? Do que ele trata, né? É a gente conseguir identificar os meios de transmissão, às vezes eles vão ser meios cabeados, às vezes não cabeados. Dentro desses meios cabeados a gente tem diferentes opções Ethernet, opções de cabo serial, certo? Tem portas, porta Fast Ethernet, porta Gigabit Ethernet, porta de fibra, porta de cabo de cobre e seus devidos conectores. Do que a gente vai fazer uma configuração e verificação básica das configurações iniciais do equipamento. A gente vai ver que tem muita coisa que é semelhante aos switches e tem algumas coisas que são diferentes, tá? Eu vou focar inicialmente naquilo que é semelhante e depois a gente vai desenvolver cenários mais complexos, onde as diferenças de configurações vão ficar mais aparentes. Entre essas diferenças existe a questão da configuração do endereçamento IPv4 e das suas redes e subredes dentro dos equipamentos, tá? Coisa que a gente também vai ver mais adiante. Inicialmente, do que trata a diferença entre switches e roteadores? A gente viu, em primeiro lugar, que os switches eles são equipamentos que operam geralmente na camada 2, tá? A não ser que você tenha um switch de camada 3, que ele atua como uma espécie de router mais limitado, tá? Mas, em geral, os switches que tem essa representação de tipologia que a gente já viu aqui do lado direito, eles atuam na camada 2, que é a camada de enlace. Quem atua na camada 2, ela atua manuseando frames, que é a unidade da camada 2. E esses frames, eles têm um endereçamento MAC, que a gente chama também de endereçamento físico, tá? Que eu já conversei com vocês lá atrás, é um endereçamento que não muda ao longo da vida do equipamento, né? Se você tem uma placa de rede, esse endereçamento físico, ele permanece, quer você esteja conectado na sua casa, esse endereço MAC ele vai ser 1, e quando você, quando você conectar numa outra rede, por exemplo, num restaurante da cidade que tem Wi-Fi, você vai manter esse mesmo endereçamento MAC, tá? Esses dispositivos switches, eles interconectam LANs, tá? Então, se eu tenho computadores conectados na LAN, como é o caso do laboratório onde a gente frequenta no Instituto Federal, por exemplo, você tem lá um lab, o lab de redes, por exemplo, você tem vários computadores e esses computadores conseguem se comunicar entre si fazendo uso apenas do switch para poder se comunicar entre eles. Então, quando você precisa em geral de comunicação na sua LAN, muitas vezes essa comunicação ela fica restrita apenas à comunicação que acontece através do switch. Porém, quando você precisa comunicar LANs diferentes, eu preciso interconectar uma LAN de um campus com a LAN de outro campus, por exemplo, a LAN do campus Parelhas com a LAN do campus Pau dos Ferros, e principalmente quando elas vão atravessar a WAN, né, a grande rede, quando elas vão se conectar na internet, etc., você vai precisar fazer uso de computadores. A gente só faz uso de endereçamentos IPs, em se tratando de switches, quando a gente coloca um IP na VLAN, tá? A gente viu também isso mais atrás, que para a gente poder ter acesso remoto a um switch, a gente precisa acessar um endereçamento IP, né? E esse endereçamento IP, ele precisa estar constando em algum lugar. Como você não consegue atribuir num switch um endereçamento IP numa porta Fast Ethernet, por exemplo, Fast Ethernet 0/1, se você tentar colocar um endereço IP nela no switch, você não vai conseguir. Na Fast Ethernet 0/2, 0/3, não interessa, você não consegue atribuir a esta interface um endereçamento IP, a não ser que esse switch seja um switch de camada 3, como eu disse anteriormente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar uma interface virtual para poder atribuir um endereçamento IP a uma interface virtual, que ela não está associada a uma interface física do equipamento. A gente faz isso, por exemplo, no switch, quando a gente quer acessar ele remotamente, a gente quer gerenciar remotamente o switch, ou seja, permitir que um computador que está lá na sala de TI consiga acessar o switch para poder fazer configuração do equipamento, para poder verificar algum problema que o equipamento possa estar dando. Então a gente geralmente atribui um endereçamento IP a uma VLAN, e aí a gente acessa essa VLAN, tá? Para poder conseguir acessar remotamente o equipamento. Mas as interfaces físicas em si do switch, elas não conseguem ter endereçamento IP, elas só têm endereçamento MAC, tá? O switch ele trabalha em tempo inteiro com endereçamentos MAC. Porém, outra característica que diferencia o switch em relação ao roteador é a alta densidade de portas. Ou seja, geralmente quando eu compro um switch, por exemplo, que tenha várias portas, sejam portas Fast Ethernet ou portas Gigabit Ethernet. Hoje em dia, o mais comum, por ser mais barato, são as portas Fast Ethernet, mas eu também posso ter portas
Gigabit Ethernet, né, que elas têm mais capacidade de fluxo, né, de tráfego, e aí hoje em dia você também pode encontrar muito facilmente essas portas. Às vezes essa alta densidade de portas vão ser portas de cabos de cobre, aquela porta RJ45, às vezes vão ser portas modulares para você fazer comunicação em fibra ótica, né? Então cada porta vai estar, em vez de estar recebendo um cabo Ethernet, ela vai receber uma fibra ótica, tá? Como é que eles são fisicamente? Eles são dessa forma, você vê que existe uma alta densidade de portas. Geralmente existem pelo menos 12 portas, ou Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet, ou existem 24 portas. Em geral, os switches são vendidos assim, com mais raramente 12 portas, mas mais comumente entre 24 e 48 portas. Você vê aqui que esses switches, assim, que entre aspas, terminam na metade ali a quantidade de portas, você tem 24 portas. Cada módulo desse aí tem 6 portas, então você tem 6, 12, com mais 12, 24, tá? Quando você tem 4 módulos, aí você tem as 48 portas. Aqui do lado direito você vê que às vezes ele dá opções de você conectar, por exemplo, por fibra ótica. É aqui, geralmente nesse lado direito, onde são feitas as conexões de uplink do equipamento. Ou seja, os usuários conectam aqui do lado esquerdo, certo? Enquanto que o equipamento, para se comunicar com o roteador, para se comunicar com o switch que está mais acima dele, ele usa a porta de uplink dele, que geralmente são portas Gigabit Ethernet, tá? Às vezes elas são em fibra, às vezes elas são feitas para Ethernet cobre mesmo, tá? Normalmente esse cabo de Ethernet mais comum que a gente vê. E os routers, ou roteadores. Bem, os roteadores, eles não operam na camada 2, eles operam na camada 3, que é a camada de rede. Quem opera na camada de rede manuseia pacotes. Esses pacotes, eles têm endereçamento IP, certo? Então, enquanto o switch vai gerenciar endereçamentos MAC, que a gente chama também de endereçamentos físicos, os roteadores eles vão gerenciar endereçamentos IPs, tá? Vão manusear pacotes e os devices, os dispositivos que estão conectados neles, têm endereçamento IP. E qual é a função primordial do roteador? Determinar rotas, tá? E aprender, obviamente, rotas, né? Então, se você precisa chegar até um determinado servidor, por exemplo, eu preciso chegar até o servidor do Instagram, é o roteador que vai determinar qual é a rota que você vai seguir para poder chegar até esse servidor remoto e retornar, e ele também vai determinar como é que essas rotas vão ser selecionadas, como é que ele vai dizer que uma rota é melhor do que outra, como é que é o sistema de aprendizado dessas rotas. Tudo isso é definido pelo roteador. Diferente do switch, como eu já tinha dito, cada interface física do roteador, por exemplo, porta Fast Ethernet 0/1, porta Fast Ethernet 0/2 ou porta Gigabit Ethernet 0/1, cada uma dessas portas físicas pode ter um endereçamento IP atribuído a elas. Não só pode ter, como geralmente tem um endereçamento IP atribuído a elas, tá? Coisa que seria impossível de se fazer num switch, porque o switch trabalha na camada 2, ele não trabalha com endereçamentos IP, tá? Geralmente os roteadores eles vão interconectar LANs diferentes, então você vai ter uma LAN A interligando uma LAN B, ou seja, você vai ter redes diferentes que vão estar sendo interligadas através do roteador, né? Às vezes são redes diferentes LANs, às vezes são diferentes VLANs. A gente também viu o conceito de VLANs no final do bimestre 2, tá? Então, para conectar uma VLAN numa outra VLAN, conseguir fazer elas se comunicarem, você precisa de um roteador para mediar essa comunicação. Além, é claro, que se você vai navegar pela WAN, você vai precisar de roteadores pelo meio do caminho para poder fazer essa conexão. Os roteadores, diferentes do switch, eles geralmente têm poucas portas. Eles são mais flexíveis em relação à capacidade dele de diversidade de portas que você pode ter, mas geralmente ele tem muito poucas portas. Geralmente um roteador por padrão, ele vai vir ali com 2 a 4 portas no máximo, portas Ethernet, tá? O switch, como a gente acabou de ver, vem com 12, 24, 48 e assim por diante, tá? Como eu disse, eles geralmente são equipamentos mais versáteis porque eles trabalham com módulos, tá? Esses módulos a gente chama de módulos NIM, que é Network Interface Module, tá? Ou módulo de interface de rede. Então, você vai poder optar, vou mostrar aqui para vocês, que você vai poder optar por exemplo, usar a porta serial, ou você pode usar uma porta que vai te dar mais possibilidades de fazer conexão Ethernet e assim por diante.
Os roteadores, quando eu geralmente falo para os alunos sobre roteadores, a primeira imagem que vem na cabeça deles é esse roteador que eu estou mostrando aqui na tela, que são roteadores que a gente chama de SOHO, Small Office Home Office. São roteadores que a gente tem em casa, mas que são bem diferentes dos roteadores, digamos assim, que a gente usa em ambientes corporativos, tá? Por quê? Porque esses roteadores que a gente tem em casa, eles geralmente agregam várias funções neles, tá? Ele agrega a função de Wi-Fi, que não é uma função necessariamente do roteador. Ele agrega a função de Ethernet. Ó, se você olhar aqui, esse roteador ele tem 4 portas LAN, ou seja, ele é um switchzinho de 4 portas também. Então isso está agregado no mesmo equipamento. Ele é roteador, ele é Wi-Fi e ele é switch. Ele tem lá, às vezes, também uma possibilidade de você, nesses roteadores SOHO, fazer um firewall também, fazer um servidor DHCP. Geralmente ele agrega várias funções, porque ele atende um mercado em que as pessoas não têm tantos usuários assim. No caso, geralmente você vai ter 4, 5, até no máximo 10 dispositivos conectados. Então você pode comprar um equipamento que ele vai ter mais funções num equipamento menor, e vai ser por isso também muito mais barato, tá? Os roteadores, roteadores corporativos, digamos assim, ele vai estar na casa de milhares de reais, só o roteador, sem nenhuma dessas outras funções. Porém, ele costuma ter uma performance muito maior, né? Tanto de capacidade de tráfego, como de capacidade de tabela de rotas, como também capacidade, por exemplo, de processamento, incapacidade de tempo entre falhas, ou seja, ele demora muito mais tempo para apresentar alguma falha, entre outras coisas, tá? Mas quando eu falar em roteadores, em routers daqui para frente, eu não quero que vocês pensem nesse modelo de routers que a gente tem em casa, que agregam várias funções. Eu quero que vocês pensem nesse modelo de router que eu estou mostrando aqui na tela agora, que é um modelo de roteador mais profissional, mais parrudo, que traz muito mais versatilidade e capacidade de fazer coisas em ambientes maiores, com centenas ou milhares de dispositivos conectados, tá? Aqui você vê que a frente dele é bem simples, não costuma ter portas na frente. Essa é outra característica que o roteador costuma ter de diferente dos switches. Os switches geralmente tem as portas na frente e os roteadores geralmente têm as portas atrás. Às vezes ele tem portas Fast Ethernet, às vezes são portas Gigabit Ethernet, às vezes, como eu estou mostrando aqui nesse roteador aqui embaixo, ele tem um módulo para você encaixar portas de cabo coaxial, por exemplo, que é outro tipo de interface. Às vezes ele tem módulos de fibra e assim por diante. Todos eles têm uma portazinha chamada porta console, tá? O que essa porta faz? Essa porta serve para você conectar o seu computador, o equipamento, para você fazer as configurações iniciais do equipamento, tá? Aí você primeiro compra o roteador, tira ele da caixa, liga ele na energia, e aí você conecta nessa porta console o seu computador para começar a aplicar pelo terminal as configurações nele. Feitas essas configurações iniciais, você pode desconectar, colocar ele na rede, e aí você vai poder acessar esse roteador remotamente através de outro dispositivo, outra máquina, por exemplo, da sala de TI, certo? Essa é uma possibilidade. Quando a gente vai inspecionar ele fisicamente, então você vai ter essa porta de console. Às vezes você tem também uma porta que a gente chama de auxiliar, que são portas em que você pode conectar uma linha de escada nele, né? Como uma linha de telefonia, por exemplo. Por quê? Porque às vezes a rede sai do ar e você precisa acessar o equipamento através de um outro tipo de rede. Então, antigamente, principalmente, você conectava nessas portas auxiliares portas de linha de escada. Então você conseguia, como se você estivesse ligando para o roteador através da rede de telefonia fixa, você conseguia acessar o roteador para poder verificar as configurações dele como uma linha auxiliar, tá? Hoje em dia isso é muito pouco utilizado. Você tem lá a chave liga-desliga, você tem às vezes a porta Gigabit Ethernet. Reparem que esse caso aqui desse roteador, ele fornece duas possibilidades de conexão na porta Gigabit Ethernet 0/0. Você pode conectar por cabo de cobre, cabo Ethernet normal, como vocês já estão acostumados a confeccionar, que é a da esquerda, ou você tem um módulo que a gente chama de módulo SFP, que é aquele que eu mostrei antes. O que é esse módulo? Esse módulo é esse aqui, ó. Essa SFP é uma espécie de adaptador que você compra, dependendo do tipo de adaptador, ele custa entre centenas até milhares de reais, e aí você compra um adaptador desse para o tipo específico de fibra que você está precisando. Então a gente sabe que tem fibras LX,
fibras a cabeça da fibra, o formato da cabeça da fibra, digamos assim, ela tem diferentes opções, tá? Então, dependendo do tipo de fibra que você vai comprar, você compra o adaptador para o tipo de fibra que você vai usar no seu projeto. E aí você conecta essa fibra, acho que eu tenho uma foto aqui, ó. Você conecta esse módulo esse SFP no módulo do seu roteador, e aí você ali encaixa a fibra. Geralmente ele tem dois espaços, um espaço para fibra RX e outro espaço para fibra TX, ou seja, uma fibra que vai estar recebendo a comunicação e outra fibra que vai estar transmitindo a comunicação, como se fosse um lado para falar, uma fibra para falar e outra, uma fibra, digamos assim, para receber dados e outra fibra para enviar dados. Então, esse módulo SFP, ele é capaz de ser encaixado no seu roteador, dependendo do tipo de fibra que você está usando no seu projeto, e aí ele te dá essa flexibilidade de poder comprar um roteador independente do tipo de fibra que você está utilizando no seu projeto, ou até independente se você vai usar, às vezes, cabo de cobre normal, cabo Ethernet normal, ou se você vai usar fibra. Porque como eu mostrei aqui, ó, ele traz essas duas possibilidades. Além do que, muitos roteadores eles vêm também com esses slots NIN, onde você pode, esse slot ele é parafusado vazio. Quando você desparafusa ali, você tem um local onde você pode encaixar uma placa. E aí você também pode comprar essa placa em separado. Por exemplo, aqui nesse caso, é um módulo que ele tem duas portas seriais. Então, você pode adicionar portas no seu roteador, dependendo da necessidade do seu projeto, ou se a demanda no futuro aumenta e você precisa de mais links, por exemplo, você consegue comprar novos módulos para poder encaixar no seu roteador, tá? Aqui, por exemplo, ó, tem um módulo NIN para encaixar mais portas gigabit Ethernet de cobre normal. Ou aqui no lado esquerdo você tem duas portas que dão a opção de você usar ou módulos de fibra ou cabos Ethernet de cobre normal, mais comum que a gente encontra, certo? Então, reparem que o roteador ele costuma ser um equipamento muito mais versátil, ele te dá possibilidades diferentes de acordo com as especificações do seu projeto ou da sua demanda, certo? Aqui você tem também um módulo de cabo serial, repare que ele é um pouco diferente, ó. A interface dele é diferente. Então, ó, tem um Szinho ali, ó, para identificar que é uma interface serial. Aqui nesse caso é um IC 1T que a gente chama, que ela é apenas uma interface serial. Tem módulos desses que a gente chama de WIC 2T. Então, em vez de ter um módulo, uma interface serial, você tem num único módulo duas interfaces seriais. Ó. Nesse caso aqui, a gente tem 4 interfaces seriais. Então, é um WIC 4T. Tem o WIC 1T, o WIC 2T, o WIC 4T e assim por diante. A gente vai usar esses módulos diferentes nos nossos simuladores, nos cenários que a gente vai configurar no Cisco Packet Tracer. Aqui ainda eu tenho um módulo de fibra, por exemplo, que é um módulo de cobre, tá? Então tá aqui, ó, é um módulo de cabo coaxial. Então tá aqui, ó, de um lado você encaixa o módulo, assim como na fibra você tem o par RX, a fibra RX e a fibra TX, RX para receber, TX para transmitir, você também tem no cabo coaxial, um cabo coaxial para receber, outro cabo coaxial para transmitir. Então você consegue, por exemplo, o meu projeto vai usar uma fibra ótica, eu vou comprar um módulo WIC 1T, porque vai ser o de serial lá, que é esse cara aqui. Não, vai ser um cabo coaxial, então nesse caso eu vou comprar um outro tipo de módulo que vai permitir eu encaixar interfaces coaxiais nele. O roteador ele te dá esse jogo de cintura, apesar dele ter menos portas, ele te dá essa flexibilidade de trabalhar diferentes tipos de portas de acordo com a demanda do seu projeto, tá certo? Essa aula se encerra por aqui e em seguida a gente vai ver como é que a gente coloca e adiciona, a gente adiciona e remove esses tipos de porta e como é que a gente seleciona elas no Cisco Packet Tracer, tá certo? Até mais!